Olá, gente linda, gente querida, tudo bem? Tudo ótimo com vocês? Eu sou Marília, sou terapeuta, mestre em terapias integrativas, holísticas, e estou aqui hoje para conversar com você que se interessa desse assunto, que gosta, você que já é terapeuta, você que quer se tornar um terapeuta, você que se interessa por estes assuntos. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre um tema que está muito em alta, que você que está nesse processo de despertar ou proporcionando, né, sendo o catalisador do despertar de outras pessoas, você já ouviu falar na expressão todos somos um ou somos todos um. E hoje nós vamos desdobrar essa ideia e entender um pouquinho mais o que isso quer dizer. Um conceito tão complexo, difícil de entender, mas que a gente sente que ressoa no coração, a gente sente que tem uma verdade aí, mas como explicar isso, né? Como fazer uso desta razão para entender esse conceito que a gente sente na nossa essência quando a gente abre os olhos para esse aspecto da integralidade, da unidade do ser humano. Então, para começar, falando um pouquinho assim sobre o que é o ser humano, sobre o que a gente sabe sobre essa experiência de estar aqui na Terra, né? Primeiro, sobre a materialidade, sobre o corpo físico. Disso ninguém tem dúvidas, né? Que nós temos esse aspecto mais físico, mais palpável, né? Que é a matéria, que também caracteriza um dos nossos aspectos. Mas isso não é só, temos que concordar, não é mesmo? A gente não é só um corpo físico andando por aí. Nós temos, além disso que pode ser visto, medido, calculado, pesado, né? Que é palpável, que pode ser mensurado, existem outros aspectos que compõem o aspecto humano, que são aspectos mais sutis, mais invisíveis, mais espirituais ou mais intelectuais, mentais, né? Além do corpo físico, nós temos sim outros corpos, outros aspectos, que ainda não temos equipamentos e balanças e réguas e medidores para entender esse aspecto, mas que ele existe, a gente sabe que existe sim, né? Não há dúvida que nós pensamos, né? A filosofia já explora isso há muito tempo. Penso, logo existo. Não há dúvida que sentimos, não há dúvida que, além de pensamentos, temos emoções sim, que há um corpo emocional, um corpo mental, e que isso tudo faz parte de um todo, né? Do nosso ser, do nosso existir. Então, um corpo sem essa parte sutil, sem essa parte invisível, ele é apenas um corpo, né? Um corpo sem essa parte que vamos chamar da alma, seria só um corpo, um cadáver, digamos assim, né? E a alma, a parte imaterial, essa parte invisível, que a gente sabe que tá ali, que é importante, mas sem o corpo, sozinha, ela também não consegue se expressar. Então, o material, ele é importante sim, ele é relevante, ele faz parte da experiência terrena. Então, nós não desprezamos a parte espiritual e não desprezamos a parte física, a parte imaterial, que não é só espiritual, mas como a parte material. É essa integração desses dois aspectos, físico e não físico, né? E o que nesse processo de despertar, de novas informações, o que a gente consegue incluir nesse pensamento, né? De que todos nós, todo ser humano, ele carrega em si uma expressão divina. Tanto que essa nossa psique, essa nossa alma, esse nosso espírito, pode chamar como quiser, centelha divina, Espírito Santo, o que for. Existe algo que nos anima, que nos dá vida, é um sopro de vida, é uma centelha divina, né? Essa parte imaterial que nos habita, que quando da partida dessa dimensão ele deixa o corpo, né, que se vai, essas memórias, esse existir, essa parte, vamos chamar de espiritual, né? Mas essa parte que ainda não se conseguiu explorar, que ainda não se sabe muito, que ainda
não temos meios de explicá-la, mas mais senti-la, né? Que a ciência ainda não deu conta desses aspectos, não porque não consiga, talvez porque não moveu o suficiente interesse e desenvolver, né, mais teorias, mas graças a Deus as coisas estão mudando, estão expandindo, temos cada vez mais e mais ferramentas, mais e mais técnicas, mais e mais conhecimento nesse aspecto. Então, voltando. Quem trabalha com terapias, quem trabalha com cura, quem gosta de dispor dessas ferramentas todas, né, a serviço da vida, aceita, compreende, entende que nós somos seres animados por algo divino, pelo sopro do Criador, pela centelha divina, e que todos nós carregamos isso em essência no nosso cerne, dentro de nós. As religiões já falam isso há muito tempo, antes mesmo das religiões, o ser humano, de uma forma intuitiva, ele compreende e, na sua grande maioria, aceita que ele não é só a carne, que ele não é só o material e que há um aspecto divino nele, há um aspecto... Até tem uma passagem que fala que nós somos imagem e semelhança do Criador. Mas quando se fala em imagem e semelhança, dá para pensar como uma metáfora, no sentido assim, de que não temos as mesmas características físicas, né? 2 olhinhos, nariz, boca, né? Não nesse sentido, mas imagem e semelhança no sentido de pureza, de poder, de capacidade de manifestar, de ser um co-criador, de gerar, né? A partir dos seus sentimentos, dos seus amores, gerar esse poder criativo, esse poder amoroso que também está no Criador. Basta a gente saber reconhecer, saber despertar e saber acessar essa partícula divina dentro de nós. Então, é como se houvesse aqui dentro esse sopro divino que é puro. E se a imagem do Criador, se a imagem e semelhança do divino, ele está ali na sua essência da forma mais divina e mais pura possível nesse campo sagrado que é o nosso ser. Mas muitas vezes, assim como uma pedra bruta, não está brilhando, não está atraente, não está despertando todo o seu potencial, né? Se nós encontrarmos na natureza, por exemplo, usando essa história do diamante, se a gente encontrar um diamante, a gente vai entender que muitas vezes é uma pedra bruta, sem valor nenhum. Por quê? Porque o brilho só aparece depois de lapidar. E o que é o lapidar? É machucar, é o esfolar, é o trabalhar, é o desconstruir e limpar, tirar camadas e camadas. Então, a nossa divindade, da mesma forma que o diamante, ela pode estar assim, disfarçada, escondida, coberta por camadas e camadas, né? Às vezes de apego, de ego, de tantos outros aspectos que podem esconder esse brilho. Por isso que muitas vezes a gente não reconhece o divino em nós, não reconhece o divino no outro. Por quê? Porque há tantas e tantas camadas não queria falar sujeira, né? Mas desse material que vai escondendo esse brilho todo. Então, nesse sentido, somos divinos sim, somos seres que carregam esse potencial, só que muitas vezes ele fica lá escondido e inacessível. A gente passa uma existência toda sem acessar. E esse trabalho do terapeuta é esse autopolimento, esse desenvolver esse despertar em si e ser instrumento para promover esse despertar, esse automelhoramento, autoconhecimento e acessar esse aspecto no outro. Então, até aí estão acompanhando, até aí tá tranquilo? Bom, tá, mas o que isso tem a ver com sermos todos um? Em que sentido?
Bom, se eu carrego um pedacinho do Criador em mim, se você carrega um pedacinho do Criador em você, se cada um carrega esse aspecto do Criador em si, o pedacinho que eu carrego não é nem melhor nem pior do que o seu. O seu pedacinho não é nem melhor nem pior do que o outro. Ah, mas Marília, veja bem, eu não concordo que o fulano lá, assim, bandido, ladrão, não sei o que, seja tão merecedor, seja tão digno quanto eu. Na verdade, ele também carrega esse aspecto do Criador, ele está vivo, não está? Ele carrega, só que, pense comigo, são camadas e mais camadas e mais camadas de ignorância, de apego, de ego e tudo mais, que não permite que nem ele mesmo reconheça esse potencial em si, que dirá quem está ao redor. Então, não se trata de ser melhor ou pior do que alguém, trata-se de em que nível da caminhada que eu estou, em que nível da caminhada a pessoa está. Então, a minha função como terapeuta não é julgar, não é condenar, não é dizer que, enfim, você não tem jeito, mas oferecer possibilidades para que essa pessoa, desde que ela queira, né, eu não posso forçar ninguém, mas que essa pessoa se reconheça como ser divino que é. Então, é reconhecer a divindade em si. Não é também dizer assim, ah, agora eu sou Deus, eu que mando, tá do meu jeito. É do jeito que a gente reconheça a divindade em si e a divindade em cada uma das outras pessoas e conviver da forma mais tranquila, pacífica, amorosa e solidária possível, né? A forma mais tranquila possível dentro das possibilidades. Então, para que a gente compreenda um pouquinho mais esse aspecto sobre a unidade, além de que todos nós carregamos esse aspecto dentro de nós, então somos iguais sim, que o meu pedacinho não é melhor, nem maior, nem menor e nem diferente do seu, que é um aspecto igual, só está no estágio evolutivo diferente, né? Então, é nunca também se julgar melhor ou inferior a alguém. Eu trago uma outra comparação muito legal para a gente entender esse aspecto. É só uma comparação, é uma semente que eu lanço para você, você avalia se isso faz sentido ou não para ti, mas eu gosto de usar essa metáfora, essa história comparativa para a gente entender um pouco melhor esse processo. Então, vou trazer a ciência porque é algo que hoje em dia as pessoas acreditam muito, a gente confia muito se é comprovado, né? O método científico é algo que nos dias atuais as pessoas se baseiam muito para considerar o que é pertinente ou não. Então, a gente sabe que tem uma descoberta que ela é relativamente recente. Se for pensar na história inteira da humanidade, foram nas últimas décadas, né, que foi feita as descobertas no nível microscópico, celular, enfim, que foi a descoberta do DNA. Não faz muito tempo assim que se descobriu e se sequenciou o DNA. Foi compreendido o que é, para que ele serve, qual a sua função, né? Então, você puxa lá as memórias do tempo da escola e lembra que você aprendeu lá na escola que o DNA está dentro do núcleo de cada uma das suas células, né? Então, se você pegar uma célula da sua pele, do seu cabelo, de algum órgão interno, do osso, enfim, qualquer célula sua, se você for investigar lá e procurar no núcleo, existe o DNA, esse sequenciamento que é igual em todas as células. Tanto que existem os testes de DNA, de paternidade e tudo mais, né? Mas a gente sabe que esta informação única está em cada uma das células do corpo, independente do local que elas estejam, tá? Então, pensa comigo, são células diferentes,
ocupando posições diferentes, trabalhos diferentes em órgãos diferentes. Por exemplo, uma célula epitelial, uma célula da sua pele, tem uma função. A célula lá do seu intestino tem outra função. Uma célula que compõe lá um tecido cardíaco tem outra função. Cada uma tem funções diferentes, mas se você for olhar lá na essência, lá no interior, lá no cerne, lá no meio dessa célula, há uma informação que é a mesma de todo o organismo, né? Então, se nós trouxermos esse comparativo para a humanidade, para o ser humano, pensa comigo. Somos também, apesar de sermos diferentes, ocuparmos funções diferentes, atividades diferentes, né? Missões diferentes, todos nós carregamos uma mesma informação divina, uma mesma informação que outros seres carregam. Então acompanha comigo. Cada uma das tuas células carrega a informação do todo, tá? Então, se você pegar a célula da unha do seu dedão do pé e for olhar lá no núcleo dela, encontrar o DNA, lá tem informação de todo o seu ser, de toda a sua composição física, de toda a sua sequência genética, a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, as falhas genéticas, as doenças, a tua altura, toda a informação está lá. Assim como uma célula do seu pulmão vai ter essas mesmas informações. Apesar de cada célula, de cada tecido exercer funções diferentes, atividades diferentes, todas carregam a informação do todo. Compreende? E se nós pensarmos, cada célula, ela tem a sua função, a sua consciência e toma suas próprias decisões. Cada célula tem suas organelas lá para mitocôndrias e organelas responsáveis pelo seu metabolismo, pela sua respiração. Não vamos entrar nisso. De alguma forma, elas são individuais, mas elas trabalham para um bem coletivo, para um bem daquele organismo, daquele ser. Cada uma tem a sua missão, o seu papel, a sua função. E dentro disso, elas vão desenvolver o seu potencial, né? Lembra quando a gente falou de Deus e sobre como há um pedacinho dele dentro de cada um de nós? E se a gente pensar a humanidade como um grande corpo, toda a humanidade como um corpo, um ser vivo, e se pensarmos a humanidade como um corpo divino, como o corpo de Deus, do tipo, como se Deus fosse uma grande sopa, um grande oceano, e cada ser humano fosse um pedacinho desse divino, como se cada ser humano fosse uma gotinha, uma individualização de Deus, como se Deus experimentasse e expandisse a vida através de cada um de nós, através da missão de cada um de nós, do papel de cada um de nós responde. Enfim, essa é uma visão que eu compartilho com vocês. Não é uma verdade, claro, né? Isso é só uma metáfora, é só uma forma que eu ofereço para que a gente possa pensar e significar alguns das nossas vivências, né? Dos nossos anseios, mas assim, da mesma forma que cada célula tem a sua função e que é diferente das outras funções, mas todas têm a mesma essência, todas têm a informação e sabe do que a outra precisa. Cada órgão trabalha também para o outro, para fornecer subsídios e elementos para o outro, né? Há todo um equilíbrio, é uma máquina muito inteligente. Se você for pensar o corpo físico, é uma criação perfeita, maravilhosa, né? E que funciona numa sincronia perfeita, quando saudável, óbvio, né? Mas de forma inconsciente, sem que você precise dar comandos, né? Você não precisa pensar agora que tem que bater seu coração, que tem que enviar oxigênio para as células, enfim, dos seus músculos, ou que agora você precisa respirar, né?
Se bem que a respiração é mais fácil, né? Dá pra gente controlar. Mas você não precisa pedir pro seu coração bater. Por exemplo, você não precisa se lembrar de respirar a cada 3 segundos, né? Dizer assim, ah, agora, vamos, hormônio, vamos lá, hormônio da... Enfim, compreenderam, né, o que eu quero dizer? Que é um processo automático aí, que há um mecanismo inconsciente que se encarrega de dar conta de todos esses processos, né? Partindo desse pressuposto, pensando, né, dessa forma, no sentido assim, seguindo essa linha de raciocínio, quando eu me melhoro, quando eu cuido de mim, quando eu expando, quando eu me abro, quando eu me curo, eu estou também curando o coletivo. Quando eu me melhoro, eu estou melhorando de alguma forma a humanidade. Para ilustrar isso, tem também o exemplo do centésimo macaco, que é um assunto também que foi explorado na outra live, que fala da questão do campo, né, do campo morfogenético e do inconsciente coletivo. Mas também é um outro exemplo muito bacana que eu acho que é pertinente aqui, que é a experiência que foi feita em ilhas com macacos que estavam isolados. Nessa ilha, contando essa história, os macacos todos comiam as batatas sem lavar e abriam os cocos de determinada forma. Até que, em algum momento, um dos macacos observados, né, pelos cientistas, ele passou a lavar as batatas na água salgada, tirar a areia, tirar a terra e lavar essas batatas para comer. E outro grupo passou a quebrar os cocos de uma forma que não desperdiçasse o líquido dentro. Foram experiências separadas, né? Mas que trazem a mesma observação. Então, esse macaco, por exemplo, esse macaco que lavava as batatas, os macacos em torno dele começaram a observar que ele fazia isso e passaram a fazer também. Um, outro, no dia seguinte mais um, e assim o tempo passou. Até que chegou no momento que atingiu uma massa crítica, onde muitos macacos estavam fazendo esse processo. Praticamente os macacos da ilha toda já passaram a lavar essas batatas, que ficaram até mais saborosas, enfim. E macacos das ilhas vizinhas, que nunca lavavam suas batatas, passaram a lavar as batatas para comer. Em outro experimento, em outras ilhas, há também o exemplo do coco, né? Do partir o coco sem desperdiçar a água. Quando ele encontra um método e ele é copiado por muitos, e quando há diferentes fazendo isso, né? Que num primeiro momento eles copiam, eles olham fazendo, entendem, experimentam e concordam que isso é bom. Mas chega um momento em que todos estão fazendo, mesmo aqueles que não tiveram acesso, como que por uma inspiração, esses macacos que estão em outra ilha, sem que assistam, sem que vejam, também passam a lavar suas batatas ou partir o seu coco, dependendo do caso. Mas enfim, a ideia é essa: quando eu começo um processo e inspiro, incentivo outras pessoas e muitos fazem isso, isso se expande, isso se fortalece até que atinge uma informação no inconsciente coletivo, no campo coletivo, e isso passa a ser aceito, isso passa a ser trabalhado como uma realidade, como uma verdade. Essa informação passa a ser compreendida e integrada. Então, por isso também da importância de se desenvolver, de se melhorar, de se autoconhecer, de contribuir não só para a sua evolução, você estará contribuindo para a evolução de um todo, né? Então, nesse sentido, a relevância de se trabalhar. E do mesmo jeito, dá para pensar assim também, o outro como um espelho, né? Já que eu carrego o que você carrega o que eu carrego, aquilo que eu vejo em você também é meu. Por exemplo, se eu admiro alguma qualidade sua, se eu percebo algo em você que me faz bem, na verdade eu não estou vendo só isso em você, isso está em mim. O fato de eu reconhecer isso em você
quer dizer que isso me pertence, que essa qualidade eu também tenho. E da mesma forma o contrário, né? Se você me irrita de alguma forma, se algum comportamento seu me incomoda, se eu vejo isso como um problema, né? Quer dizer que eu também tenho isso em mim. Mas como a gente tem os olhinhos virados para fora, né? A gente não consegue se ver a não ser por um recurso externo, por um espelho, né? É muito mais fácil a gente olhar para o outro, julgar o outro, reconhecer o outro, do que olhar para si. Então a gente normalmente consegue ver no outro, mas não consegue ver em si, principalmente os defeitos, né? Mas as qualidades também, muitos de nós resistem em reconhecer os potenciais, as capacidades em si, e consegue reconhecer no outro. Então esse é mais uma faceta disso, de que somos todos um, né? De que estamos num coletivo, sim. Quando a gente compreender que nós somos o amor de Deus se manifestando aqui, quando a gente conseguir compreender que a gente está experimentando a existência, que Deus experimenta a vida através de nós e que há um propósito nisso, que a gente está aqui para se reconhecer, que a gente está aqui para despertar, que nós estamos profundamente conectados um com o outro. Se quando eu faço mal para você, eu não estou só fazendo mal para você, estou fazendo mal para mim também e para os meus, né, para as pessoas que eu amo, mesmo que eu não te conheça. Ao te prejudicar, eu estou prejudicando a mim e as pessoas que estão ao meu entorno, né? Gente, nós não estamos tão separados como pensamos. Quando um de nós decide que é hora de empreender novos passos, quando um de nós ousa e resolve avançar etapas, né? Muitos imediatamente são convocados, são chamados, são impelidos a caminhar juntos. Não só pelo teu exemplo, não só pelo que tu demonstra, mas pela energia, pelo campo, pela informação que você passa, né? Tudo é sincronizado a partir da decisão mais elevada da nossa consciência de luz. Tudo que você viveu até agora, você não viveu sozinho. Você não fez apartado de Deus, porque Deus estava lá, estava presente em cada célula, em cada molécula sua. Você é uma criação divina e Deus habita em você. Então, tudo que a gente faz com Deus presente, seja no aspecto sombra, no aspecto luz, sem julgamento, sem esse aspecto assim de certo e errado. A gente experimenta, a gente aprende, a gente se desenvolve e a gente se expande junto com isso, essa consciência divina também. Então é bom a gente compreender que o amor de Deus se manifesta e está presente em cada um de nós. A forma que Deus tem para demonstrar o seu amor aqui nesse plano é também a partir da nossa experimentação, é a partir da nossa conexão, do nosso despertar, e esse é o desafio, né? Esse é o desafio que a gente está. Aceitar quem a gente é, entender quem a gente é, conhecer quem a gente é, abrir esses olhos para descobrir quem eu sou e também proporcionar essa experiência para aqueles que nos buscam, para aqueles que nos pedem ajuda, né? Ser um suporte, porque quando eu me conheço, quando eu me abro, quando eu me desenvolvo, eu também proporciono essa experiência, uso desse caminho, trilhei esse caminho, né? Tenho mais condições de saber quais são os desafios para servir de suporte, servir de guia para outras pessoas, né? Porque o guia é aquele que conhece o caminho, o guia é aquele que já passou e que está melhor preparado para levar aqueles que ainda não passaram por esse trecho para o próximo nível. Então, espero que de alguma forma isso tenha contribuído para o seu momento, que te faça pensar. Não carregue isso como verdade, por favor. É uma metáfora, é uma comparação que sirva para você refletir o quanto a gente está muito mais ligado do que pensa. A gente sente isso e essa metáfora só serve para ilustrar uma comparação, né? Para que a gente tenha essa compreensão de que esse todo, sim,
do qual fazemos parte é divino e está se expandindo e está aprendendo e que depende de nós, que nós somos tão importantes quanto qualquer outra peça desse cenário, desse corpo, vamos chamar assim. Nós somos tão importantes quanto as outras células, né? Somos relevantes, importantes e fizemos parte desse processo. Espero que isso fique... Espero que isso fique de reflexão. Um grande beijo, fica com Deus e nos vemos na próxima. Um abraço.